E aí, meu povo? Deixa eu fixar aqui o tema. Deixa eu ver se eu lembro como faz isso. Vão entrando aí, sejam todos muito bem-vindos. Laís, Michele, sejam muito bem-vindos. Eu vou só fixar aqui o tema para poder chamar meu convidado de hoje. Só fixar aqui o tema enquanto o pessoal tá entrando. Oi, doutora Cláudia, tudo bom, linda? Sejam todos muito bem-vindos. Começando 2025, voltando a fazer live aqui, né? Vai ser um ano de muitas novidades, muita coisa boa que eu e minha equipe de marketing tá toda preparando para você. Oi, Ju, seja muito bem-vinda. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito especial. A gente vai desmistificar toda a história que é contada para vocês, né, sobre o tarô terapêutico, como ele pode ser uma poderosa ferramenta de autoconhecimento, de transformação na sua vida, na minha vida e na vida de todos nós. E aí, eu vou neste momento, ele vai entrar. Olá, Pei. Oi, vocês estão ouvindo a gente bem? Você tá Eu tô, me eu, vendo, mano? eu tô te vendo, só que a tua parte ficou escura. Às vezes acontece isso. Como é que a gente faz? Entra de novo e sai? Eu acho que depois deve voltar, não é? Não sei. E aí, pessoal, ajuda a gente aí. Faz tempo que eu não uso esse. Tá dando pra ver direitinho? Eu e Manuel, só tá aparecendo eu. Como é que tá aí pra vocês? Deixa eu ver o que é que o pessoal vai falar aqui. Ok. Se não, a gente sai e entra de novo, sem problema nenhum. Sim, sim. Aqui o meu som tá tudo ok pra vocês? Olha, a Ju diz que tá tudo ok, tá tudo certo. Ju, tá conseguindo ver os dois claramente, nitidamente? Pronto, a Aninha já botou que tá vendo os dois aqui. Ok, então tá Ai, ótimo. é tão feliz ver minhas mentoradas maravilhosas me assistindo. Ambos ok. Então vamos lá, né? Para os que não me conhecem, que estão aqui através do Manuel, meu nome é Pidiniz, eu sou terapeuta integrativa há 6 anos, fiz uma transição de carreira louca e saí da área comercial e fui para a área terapêutica num primeiro momento para me descobrir, para me conhecer e depois acabei sendo um veículo de contribuição na vida de muitas pessoas, né? E hoje eu trabalho com alguns processos personalizados de acordo com a necessidade do ser humano, porque eu sou aquela pessoa que não acredita em receita de bolo. Receita de bolo para mim não funciona. E aí, Manu, eu quero que você se apresente também para depois a gente dar aí o pontapé inicial para a gente começar a conversar sobre esse assunto maravilhoso. Tá, joia. Olá a todos, sejam boa noite, né? Um prazer estar aqui com essa live, com essa grande amiga terapeuta. Também já fui mentorado, né? Podendo dizer assim. E sou Manuel Souza, farmacêutico holístico e terapeuta integrativo também, especializado em terapias naturais e energéticas. E o meu trabalho é justamente ajudar as pessoas a equilibrar suas emoções, superar alguns bloqueios que sejam até mesmo de travas emocionais que limitam ali nossa jornada evolutiva, ao promover autoconhecimento, bem-estar e transformação pessoal, de forma completamente natural, desde entender o lado clínico, né, de algumas doenças, e por acreditar que não existe doença, e sim a gente ficamos doente, e aí a gente vai transformando isso em muitas doenças e muitos desbloqueios e disfunções na nossa vida
tem ali, se inicia, se origina, como a Pi já costuma dizer, tem uma raiz do problema muito mais emocional. Então, tenho transformado a vida há mais de 10 anos que eu estou na farmácia e muita gente me pergunta, e essa transição de carreira? E hoje eu já até já respondi que eu não estou fazendo uma transição de carreira, e sim uma expansão, agregando as terapias integrativas à farmácia, para contribuir mais de forma consciente, para que as pessoas tenham mais consciência das suas próprias vidas e, assim, se autorrealizem, transformando suas vidas. E agora a gente vai apresentar uma ferramenta muito incrível que ajuda nesse processo. Vamos lá, Pi? Vamos sim. Para a gente começar, eu vou falar um pouquinho sobre esse início, né? Já que vamos começar a nossa primeira live falando bem do comecinho nessa questão do tarô. Porque o tarô, na realidade, alguns historiadores, quando a gente vai pesquisar sobre o tarô, alguns historiadores falam que ele é da época do Egito, que os egípcios já usavam, que os egípcios já utilizavam ele, mas que ele teve mais uso, mais apreciação e até mais divulgação na Itália. Então, quando nós começamos a pesquisar sobre o tarô, vem a questão do Egito, inclusive existe um baralho egípcio, mas aquele primeiro baralho, ele é muito desmistificado, muito trabalhado, ele vem da Itália. Depois, ele foi também muito trabalhado, muito difundido, muito utilizado na França. E quando ele chega na França, ele é como se ele tivesse uma junção da astrologia, da numerologia. Então, o tarô, ele entrou nesse time de oráculos, né? Do perguntar, do consultar, do vou experienciar atrás do oráculo. E com isso, o que é que aconteceu? Ele acabou virando o divinatório, o tarô divinatório. Ah, se eu tenho um problema, se eu tenho um problema no meu relacionamento, muitas pessoas vão buscar o tarô nesse processo da adivinhação, de saber se vai ter um relacionamento. Na maioria, né, Manuel? Muita gente vai atrás do tarô para saber sobre relacionamento amoroso. Muito. Só que o tarô, na verdade, ele tem também outras vertentes. Alguns outros historiadores falam que, na realidade, as cartas e os arcanos maiores, eles são uma codificação, que todos aqueles símbolos ali, eles são codificados e que eles contam uma história por trás que a gente nem imagina. Isso aí fica mais para frente, que eu vou me aprofundar nisso aí numa próxima live. Mas hoje, aproveitando que o Manuel está aqui, que ele trabalha com tarô terapêutico, assim como eu, né? Porque o pessoal que está chegando agora pode não saber, eu também sou taróloga, somos dois tarólogos aqui conversando, então a gente tem um pouco de embasamento, um pouco de conhecimento para falar sobre isso. Eu queria que você começasse essa conversa falando da questão da diferença entre o tarô divinatório e o tarô terapêutico, né? Os princípios, qual é a diferença? O que é que realmente o tarô terapêutico pode fazer e pode ajudar a gente no nosso dia a dia, no nosso autoconhecimento? Como é que a gente pode trabalhar ele de uma forma assertiva, que ele seja contribuição para todos nós? Tá joia. Então, para começar nessa duas abordagens de visões que eu costumo dizer, eu cito uma frase, um pensamento do psiquiatra e psicoterapeuta suíço, o Carl Jung, que ele diz o seguinte: quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, acorda. Eu acho que muita gente já deve ter visto essa frase, e ela está muito embasada também nas simbologias, nos arquétipos do tarô. E o tarô hoje, ele é visto de duas perspectivas principais. Como acabaste de ver, a tradicional é focada na adivinhação e até aconselhamento, e hoje também visto como a do autoconhecimento, que que busca revelar padrões inconscientes que temos internamente e estimular essa caminhada evolutiva da nossa evolução como um ser humano, né? Então,
o que diferencia essas duas visões do tarô divinatório é que busca realmente prever o futuro e parte do princípio que o destino é fixo, tá? É o destino ali, está destinado, pronto, acabou-se. Não faço mais nada, fico de braços cruzados, espera que as coisas aconteçam. O tarô de aconselhamento, que também está muito ligado ao divinatório, que ajuda a resolver problemas e dar algum direcionamento, e o tarô terapêutico, que ele é realmente centrado, focado no indivíduo em que vive no seu contexto, onde ajuda o indivíduo a tomar consciência da sua própria vida e de se reconectar com ele mesmo, transformando a sua própria realidade. Então, há essa diferença que o tarô terapêutico, ele toma esse lado terapêutico, porque não é terapia, é mesmo ajudar a gente a se olhar. E posso até dizer um adentro aqui que muita gente tem até medo de se olhar, para poder realmente se transformar. Mas a gente vai conversando um pouco mais sobre isso. E eu trago também sobre o que é. Muita gente pergunta, mas o que é o tarot terapêutico? Por ele nos ajudar a se olhar, a gente começa a se reconhecer quem realmente somos, né? Então, compreender a nossa realidade, o nosso presente, o nosso momento, e daí, de acordo, quando a gente começa a ter clareza desse momento, começa a ter, fazer sentido, e ser significativa, a gente começa a tomar consciência e tomar decisões mais alinhadas com a nossa essência. Como muita gente pode dizer, a essência, com o nosso interior, com a nossa alma, e assim a gente começa a transformar a nossa vida num processo de desenvolvimento. E daí, porque a gente vai sempre trabalhando a questão sempre pode se ver uma dualidade, mas é sempre ali num equilíbrio, porque a gente tem o lado mais evolutivo e o lado involutivo. O que é que pode ser? Um lado luz e o lado sombra. O lado evolutivo, a gente cada vez que está mais conectado com a nossa essência, fazendo sentido, reconhecendo quem somos, nos permitindo vivenciar essa experiência no momento, sem estar se vitimizando, sem estar muito no automático. Então a gente começa a se reconectar com a gente e tomar decisões em um caminho mais coerente. E o lado sombra, que é justamente o lado involutivo, é justamente esse lado que o tarô ajuda a identificar e até desativar alguns bloqueios que a gente tem, desde emocionais, alguns padrões de comportamento que a gente faz de forma inconsciente, porque está tão enraizado, medos e crenças, então a gente não percebe que se repete, que está num ciclo repetitivo de escolhas erradas, de relações, de trabalho, em todos os aspectos da vida, porque tem padrões que limitam o nosso desenvolvimento. Então o tarot terapêutico vem nos ajudar a fazer essa reconexão com nós, com a gente mesmo, né? Eu sempre digo voltado para mim, porque me ajudou muito e tem me ajudado muito a aprender a cada momento e a cada fase da minha vida. E é isso o que é o tarot terapêutico, é justamente posso até dizer que esse encontro com a gente mesmo e um mergulhar para trazer as nossas potencialidades nesse caminho, nessa jornada de vida, de experienciar nessa passagem que a gente está aqui no mundo, né? Nessa experiência. Maravilha. Uma coisa que eu percebo muito, assim, nos meus atendimentos, que eu percebo muito, é a questão da clareza, né? Muitas vezes a pessoa, ela vem conversar com você e consultar o tarô e querer tirar alguma carta, ver essa questão da previsão, que é o que é mais divulgado, né? Muita gente, muitas vezes vem por uma questão errônea. Eu sempre gosto de perguntar, você já julgou? Faz quanto tempo você Também. jogou? Como você jogou? Né? Porque muitas vezes, às vezes a pessoa está numa brincadeira ou está num evento, às vezes a pessoa nunca teve acesso, inclusive muitos têm medo, já já a gente vai entrar nessa parte do medo,
Mas uma coisa que eu percebo muito, assim, que facilita muito o meu trabalho, o meu processo, a minha abordagem, é a questão da clareza que o tarô traz. Muitas vezes a pessoa, ela tá insegura em tomar uma decisão. Então, quando ela vai lá e ela consulta, muitas vezes eu escuto assim, realmente era isso que eu estava pensando, sabe? Uhum. Aquele momento que a pessoa ela precisa só de uma confirmação, ou que É, ela precisa que seja dito algo que vai virar uma chavezinha na cabeça dela. E aí, quando essa chave é virada, ela consegue sair de onde ela está e consegue ter o processo da ação e consegue ir e fazer o que tem que ser feito. exatamente. E aí, dando continuidade a essa conversa, eu queria que você falasse um pouco, porque eu percebo que muitas vezes as pessoas têm medo, né? O holismo, antes dele ser entendido, ele foi muito divulgado como magia, como bruxaria, né? Eu de vez em quando eu recebo assim, qual foi a bruxaria que tu fez que o negócio aqui andou? Eu digo, não é feitiçaria, é tecnologia. Pois. Trabalhamos na tecnologia, na frequência, né? E eu percebo que tem muita gente que tem medo. Então, o que é que você poderia dizer para quem nunca jogou e acaba tendo medo do tarô e acaba tendo medo do que vai ouvir e acaba tendo medo, né? Quantas pessoas aí podem até comentar aqui, ó, a Michelle já falou que tem medo. Então, Sim. quantas vezes? Por isso que nunca jogou comigo, né, Michelle? Agora eu descobri o porquê. A Ruth aqui acabou de dizer que ama. Como é, assim, o que que você poderia falar de orientação para as pessoas que não conhecem e têm medo desse processo? Ok. Para essa questão do medo, antes de mesmo falar, eu acredito que seja mais. Eu estou aqui com o meu script dos 5 princípios do tarot terapêutico. Eu acho que vai fazer mais sentido. Eu só vou nomeá-los assim, os 5, para poder realmente entrar nessa questão do medo. Porque vai fazer mais sentido. Eu acredito que vai fazer mais sentido. Os 5 princípios do tarot terapêutico, ele envolve o primeiro. Ele diz que somos responsáveis pela nossa própria vida. Então, quando a gente começa a pensar que não somos circunstâncias não somos as circunstâncias do que moldam nossa vida, mas sim das nossas decisões. Então, o tarot traz essa clareza do nosso momento para a gente tomar umas decisões mais alinhadas com o nosso verdadeiro eu. O segundo princípio do tarot terapêutico é que nossas crenças determinam a nossa realidade. Então, as crenças, elas não são apenas ideias, mas sentimentos enraizados que influenciam nossas escolhas. Sentimentos enraizados, podemos chamar, já já a gente fala do medo, que também está muito envolvido nisso. Por isso que eu preferi falar primeiro dos princípios, depois a gente abordar o sentimento do medo. E o terceiro princípio é que nós somos os nossos próprios obstáculos. Então, a resistência à mudança, a resistência a algo novo, nos impede nessa jornada evolutiva. Então, a resistência por algo novo, que às vezes até depois eu vou dizer que o medo para mim não existe, o medo e fé não existe, é algo que a gente acreditamos que ainda não existe. Se, medo de quê? Fé em quê? A gente pode pensar que o medo em que ele é algo involutivo, é uma sombra, e a fé é uma luz e um processo evolutivo, porque quando a gente tem fé em algo, a gente vai buscar e a gente vai acreditar e aquilo vai nos ajudar a levar em algum lugar. É ao inverso do medo. Mas a fé não existe. A gente acredita. É a mesma coisa que o medo. Então, nessa questão desse sentimento, dessa resistência, está muito ligado a isso. E o quarto princípio é que atraímos o que precisamos para crescer. Então, não atraímos apenas o que queremos, mas sim o que precisamos para evoluir. E o medo vem muito disso. O medo do desconhecido, o medo de algo novo que realmente é desconhecido, mas medo de quê? Se já é desconhecido, para ter medo de quê? Né? Então tem muito isso. Então a gente vai sempre atrair algo que a gente vai precisar para evoluir. E o último e o quinto princípio é que nós temos
dentro de nós todo o potencial de se autorrealizar e sermos felizes. Então, a nossa realização depende da nossa consciência que temos das nossas escolhas. Então, o tarô, o terapêutico, traz essa clareza, essa reconexão para potencializar todo essas habilidades, essas nossas, a nossa essência, a verdadeira essência, para desabrochar isso. Então, na questão do medo, o tarô vai trazer clareza e identificar que muita gente faz medo desconhecido. E qual é realmente o medo? Então, dependendo, já fiz algumas leituras e muito medo já estava enraizado lá na infância, de um trauma, de que aquela criança teve que se adaptar a um ambiente para ser minimamente aceita. Então, daí ela foi colocando capas nessa situação para crescer, então isso aí foi gerando insegurança, medos. Então, quando se depara hoje na vida adulta, o medo se instala. Sim. E na leitura terapêutica, ele espelha essa situação. Então, para que a gente olhe para isso, acolha essa situação e comece a transformar. Então, aí o medo já começa a diminuir um pouco, mas também tem a questão que já chegaram para mim, que tem medo de, como foi me falaram, foi assim, eu tenho medo do que as cartas vão dizer sobre mim. Então, aí é algo assim, até que ponto a gente está preparado a ouvir informações sobre nós, né? Até que ponto a gente Para está poder. preparado para ouvir a verdade, né? E é uma verdade sobre nós. Então, é até que ponto a gente está preparado para evoluir, até que ponto a gente está preparado para vivenciar a vida, porque a gente não está falando com nenhuma criança, eu não faço leitura para crianças, mas para sim para uma pessoa adulta. A autorresponsabilidade, que é o tarot do terapeuta que traz muito isso, a autorresponsabilidade. Como até li por aqui rapidamente que o tarot terapêutico traz muito isso, a autorresponsabilidade, porque ele faz com que o indivíduo seja protagonista da sua própria vida. Por isso que ele não faz previsões, ele não faz aconselhamento, e sim que faça um olhar, uma autorreflexão sobre daquele momento e o que é que eu posso aprender e o que é que eu posso fazer a partir de agora. Mas quem decide sou eu. Então, o tarot terapêutico traz muito disso. É desafiador. Já fui muito confrontado com o tarot terapêutico, fazendo leituras para mim. E é isso, assim, venho evoluindo através do tarot, tanto profissionalmente e agora como trazendo esse trabalho, unindo com ciências farmacêuticas, com ciências ancestrais, que o tarot não deixa de ser uma tecnologia ancestral, e para ajudar as pessoas nesse desenvolvimento. Quando a gente fala disso, a gente tem que olhar também o que existe, como você falou, né? Existe, na realidade, esse medo não existe. Por quê? Porque existe algo por trás desse medo, Sim. né? Muitas vezes nós, por ignorância, minha, sua, porque se a gente parar para analisar a forma que nós fomos criados, o modelo de mundo que nós fomos inseridos, muita coisa que nós, terapeutas integrativos e holísticos, trabalhamos, é como se fosse anormal. É Porque não verdade. é algo que a gente cresceu e foi ensinado e foi vivenciado. Quando a gente chega, vai estudar outras culturas, né, em outros países, é uma coisa que as crianças vão aprendendo. Crianças. E quando nós vamos trabalhar, nós vamos verificar, né? Então, quando chega naquele momento do desconhecido, num primeiro momento, a gente vai ter um senso de sobrevivência, uma reatividade ou uma fuga, um medo. E aí, como você falou, para mim fica muito claro essa questão do será que eu estou pronto nesse momento para me olhar? Porque uma coisa que eu sempre falo, a maior coragem do ser humano é
conseguir olhar para as próprias dores. É Então, verdade. se eu tenho essa coragem, se eu vou lá, se eu me jogo, se eu paro para pensar, se eu paro para analisar, e eu tenho a coragem de encarar o que eu vou ouvir, né? Às vezes, quando a gente faz análise, quando a gente faz perfil comportamental, quando a gente faz outros processos, muitas vezes a gente vai fazer a leitura ali da pessoa e muitas vezes a pessoa ela não aceita. Por que Uhum. ela não aceita? Porque ela não se reconhece. Ou porque ela não quer admitir que ela é aquele ser, que ela é aquele ser humano. Porque ela quer se manter num padrão que foi pré-estabelecido, num padrão para ser aceito, num padrão para fazer parte de um grupo. E aí é o que eu sempre falo: o problema não é o problema, o que tem por trás desse problema, o que tem por trás desse medo, qual é a raiz que tem por trás desse medo? Eu tenho medo de assumir quem realmente eu sou. Porque assumindo quem realmente eu sou, a minha autenticidade, a minha personalidade, possa ser que eu não seja mais tão aceito no meio que eu vivo. Mas aí É verdade. vai continuar escravo de um sistema que você todo dia tem que ser o que você não é. Então, eu acho que a leitura terapêutica e outras técnicas que nós trabalhamos também, como terapeutas integrativos, tem muito isso, do fazer você se olhar, né? Que a gente usa muito espelhar. É, o Do fazer espelhar. você olhar, se olhar ali e entender quem você é, quem você não é, Exatamente. né? É. E até para finalizar essa do se olhar e dessas, às vezes, dessa muita busca, posso até dizer, às vezes frenética por respostas, o tarô terapêutico ele não traz respostas prontas, mas sim caminhos para que possamos assumir o controle da nossa própria vida. E é a partir desse auto-olhar, auto-observação, para que a gente possa seguir esse caminho de forma com mais significado e propósito. Ele ajuda muito nisso, é muito profundo. Todas as leituras que eu faço, eu juro que assim, posso dizer que eu tenho uma ansiedade imensa quando eu termino a leitura e envio para as pessoas. E assim, elas escutam e eu fiz, tá tudo bem, olha, estou aqui, não é só, eu só não envio a leitura, mas estou aqui para a gente aprofundar mais, conversar e tal. Aí, um parêntese, a pessoa passa uns 2 dias, 3 dias. Hoje mesmo recebi uma ligação de uma leitura que eu fiz há 15 dias. E foi assim, Manu, desculpa não ter falado, mas assim, eu ouvi mais de 15 vezes a leitura, porque eu não tinha parado para ver isso sobre mim. E eu eu com o coração assim na mão, achando, eita, deu mal a leitura, né? Deu mal, mas não. Foi incrível, e foi o primeiro contato que teve com as cartas. E hoje já vou compartilhar o depoimento, e muito também, e foi através disso, do fato de estar vivenciando um ciclo repetitivo que não estava percebendo, num automatismo da vida, e quando recebeu uma informação, foi mesmo aquela confirmação. Preciso olhar para mim, para que esse estado da minha vida, para que esse momento da minha vida seja modificado. É muito interessante isso, muito, muito mesmo. É. E aí, quando a gente olha para isso também, uma coisa que eu percebo muito, né, que isso aí é óbvio, nós somos criados para o externo e não para o interno, né? Você tem que receber, você tem que estudar, você tem que fazer várias coisas externamente. Mas nós Uhum. também não somos ensinados a olhar internamente. O que a gente não sabe é que o reflexo do nosso externo, na realidade, o espelhamento é o que tem dentro do nosso interno, Sim, né? Se eu realmente me aceito, se eu realmente me amo, se eu realmente acredito em mim, se eu realmente me cuido, se eu realmente me valido, quais são as crenças que eu tenho. Quando você fala isso, você está começando agora, já vou lhe dizendo. 3 semanas, amor, vai ter uns seres de luz assim que passa por você, aí depois de um ano, manda mensagem assim, ó, você lembra que naquele dia você jogou, você disse isso e isso? Ou até às vezes você está fazendo uma leitura nova. Aí a sim. pessoa olha para você e diz assim: Tu lembra que a última vez que a gente jogou, tu me dissesse isso e isso? Que a gente tem que ter a memória. Aí eu digo: É, Então, deixa eu te contar. Tu sabe quantos jogos eu faço por mês? Pra tu vir me perguntar isso.
Porque aí fica difícil, né? Mas, É e pior que, verdade. pior não, melhor. Às vezes tem alguns que realmente marca e que a É verdade. gente lembra. Tem alguns que eu lembro. Às vezes eu tô jogando pra pessoa, às vezes quando eu faço assim ao vivo, eu tô jogando pra pessoa, aí eu vou e falo. Eu me lembro que da outra vez eu disse isso e isso pra você, não foi? A pessoa fez, foi. Eu disse, então, agora eu vou dizer diferente. Porque também existe a questão atemporal, né? Verdade. Eu hoje sou uma pessoa, hoje Pierris é uma pessoa, hoje Manuel é uma pessoa. Mas daqui a 6 meses, com os aprendizados, com o trabalho interno que nós fazemos, nós Estamos podemos outra. ser outra pessoa, ter outro olhar, que é uma coisa que eu sempre digo: se permita admitir que você pode pensar diferente, se Uhum. permita mudar. Porque é na mudança que nós vamos evoluindo. Tem várias coisas que eu fazia antigamente que hoje eu não faço mais. Tem várias coisas que você fazia que hoje você não faz mais. E quando a gente tem um guia, quando a gente tem uma bússola, quando a gente tem um norte que ajuda nós irmos e nos encontrarmos nisso, Sim. nossa, a gente é maravilhoso. É. Faz todo o diferencial. Agora, eu queria te fazer uma pergunta que tem uma coisa que o pessoal sempre me pergunta. Eu vou fazendo algumas perguntas aqui, inclusive, pessoal que está assistindo, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, sintam-se à vontade, pode perguntar, tá? Eu e Manuel aqui estaremos para responder. A Laís acabou de botar aqui, somos um eterno vir a ser. Estamos sempre mudando, mesmo que isso seja imperceptível para o outro. Perfeito, Laís. E assim, não importa ser perceptível para o outro, mas que seja perceptível para Para nós. nós. Para nós Exatamente. termos a consciência que somos seres em evolução. Maravilhoso comentário. Vamos fazendo pergunta aí. Manuel, tem uma coisa que o pessoal sempre me pergunta, assim, eu vou fazer algumas perguntas que normalmente eu escuto, assim, e eu queria ver da sua percepção o que é que você acha. Uma delas é, o tarô é, na realidade, o que é que influencia mais no tarô? O que é que você acha que influencia mais? O tarô é a energia do tarólogo, a energia do consulente, que para quem não sabe, a pessoa que está sendo assistida pelo tarô, né, nos livros é visto como consulente. Então, o que é que você acha que influencia mais? A energia do tarólogo, a energia do Uhum. consulente ou a energia de ambos quando você vai fazer o processo do tarot terapêutico? A sinergia de ambos. Por quê? Por quê? Pronto. Na metodologia que eu utilizo, o tarot terapêutico, eu normalmente foram poucas que eu já fiz online, porque tem uma interferência, às vezes, da questão do não conhecer ou do já conhecer, ou por ter ansiedade de obter a resposta, por ter ansiedade de obter as informações. E na prática que eu utilizo, eu faço de forma online, eu recolho a assinatura energética da pessoa. O que é a assinatura energética da pessoa? É a data de nascimento, que é quando a gente vem para esse mundo, a data de nascimento, mais o nome completo dela. Então ali tem uma carga energética, então é a nossa assinatura energética. E faço a sintonização. E ali, por que eu digo a sinergia? O tarô tem uma estrutura de 78 cartas. Então, tem a energia do tarô, a frequência, o simbolismo, as numerações, os arquétipos de cada arcano, de cada carta, que representa, vamos dizer, uma tríade. Então, tem ali a energia da carta, do baralho, tem a energia do tarólogo e tem a energia do consulente. Então tem que ter essa sinergia. Não pode só ter quando faz uma consulta, né, nessa consulta de troca, porque a gente pode ler eu leio para mim mesmo, então a energia está muito sinérgica entre mim e a carta, entre e aqui tem a questão da sinergia. Então, quando às vezes temos que tomar muito cuidado na questão quando uma consulta é online, identificar como é que está a situação daquela pessoa.
se ela não está ansiosa, realmente não está com medo de receber alguma informação. Então, se tiver num estado, não é energia, é um estado emocional alterado, isso interfere. Mas, para fazer uma leitura, a nossa frequência energética não interfere, mas tem que estar sinérgico. Eu, quando faço uma leitura, eu sempre peço a permissão, olha, eu vou fazer a leitura, e quando alguém me procura, ele já meio que já se permitiu a essa leitura. Então, há uma permissão ali energética para poder fazer uma leitura. Então, há essa sinergia. E muita gente me pergunta se posso fazer para outra pessoa. Eu já, não sei se já perguntaram para ti, mas para outra pessoa não faço, porque o autoconhecimento ele é individual. Então, Esse gancho aí do que você falou, a gente tem que entender que toda pessoa tem seu livre-arbítrio. Se a pessoa quer exatamente, fazer para ela que procure, exatamente, né? Porque eu exatamente, percebo muitas vezes a gente tem até a vontade de ajudar. Você quer contribuir com aquela pessoa, você quer ajudar aquela pessoa. Só que você tem que entender que você tem que respeitar o tempo da pessoa. Vai ver aquela informação chegar antes da pessoa estar pronta, chegar antes da pessoa estar preparada, em vez de contribuir, ela pode prejudicar. Ela pode não ser contribuição, ela pode ser um empecilho. A pessoa sim, ficar o tempo todo com aquele pensamento enroscado, com aquele pensamento repetitivo, porque ela não estava pronta para receber aquela informação. É o que sempre eu falo, você tem que sentir. Se você uhum, sente que é o momento, que você é a hora de você fazer um processo terapêutico, um baralho, um tarô, seja qual que ele for, se você sente que é o momento, faça. Se você não sente que é o momento, não faça. não faça, Porque muitas vezes a gente quer contribuir e a pessoa ela ainda não está pronta. não A está gente tem que pronto, lembrar que o tempo do outro é diferente do nosso tempo. Então a pessoa ela ali exatamente, ainda não está pronta, ela ainda não está no momento dela. E isso pode acabar o quê? Em vez de ser contribuição, acabar prejudicando aquela pessoa. é, com certeza, A Laís botou aqui, perfeito. Uma pessoa que pode entrar em surto se recebe a informação sobre si e não está preparada para encarar isso. É sobre isso. Manu, tem uma pergunta aqui ok. da Michelle, que ela está perguntando: antes de tirar as cartas, vocês conversam e leva quanto tempo todo o processo? Então, fala um pouco de como é o seu processo terapêutico, como é a sua consulta, o tempo que leva, como é que você faz esse processo? Você fala do seu, depois eu falo do meu. Tá bem, pronto. O meu processo das leituras terapêuticas funciona da seguinte forma. Tem ali uma conversa inicial pelo WhatsApp, né, de forma online, e eu coleto esses dados principais. Ah, Inicialmente não faço muitas perguntas norteadoras para poder acessar a frequência da assinatura energética, mas eu converso para entender ali o momento. Se já teve o contato, então são essas conversas iniciais para entender o contexto do tarô, se tem algum medo ou não. Porque a gente, por não fazer essa metodologia, por não fazer perguntas iniciais, e sim, quem está envolvido é a pessoa, o indivíduo, e não a pergunta que ele me traz, e sim, o indivíduo. Então, faço essa leitura terapêutica através da frequência energética do nome, envio a foto e todos os áudios de cada posição. Por que essa diferença? Não fazer online. Porque das experiências que eu tive de fazer online, são muitas informações que a pessoa recebe. E as principais informações e os pequenos detalhes que faziam importâncias, por ser muita informação, e posso até dizer assim, um conceito, termina tendo uma obesidade de tanta informação, e diariamente a gente está cheio de informação, os principais detalhes são despercebidos. Então, a minha metodologia é enviar todos os áudios de posição por posição, que daí consegue ver a imagem e ouvir a posição da informação daquela carta. E pode ouvir sempre que quiser. Então, hoje vai ouvir hoje. Quando vai ouvir ou voltar a ouvir daqui a 2 ou 3 dias, já percebe outra informação daquela carta.
Então, o meu cliente fica com a leitura dele, então aquela leitura termina sendo uma leitura viva até o momento que aquela informação faz sentido, porque chega o momento que você vai ouvir a informação da carta e faz assim, isso não faz mais sentido. Então, a leitura ali, ela assim, por ser atemporal, ela tem hora que faz assim, não, essa informação já entendi, já trabalhei sobre isso e não faz mais sentido. Então, o meu processo é esse. Então, depois dessa leitura, é quando eu abro a informação, se houve algum momento ali que precisou de mais clareza, de mais aprofundar a nível de informação, e é quando eu abro para perguntas. Tem alguma pergunta para fazer sobre a leitura, sobre outra situação, e aí a gente aprofunda a situação sobre aquela situação. E na maioria das vezes as pessoas não, já respondeu sem até mesmo perguntar. E esse contato pode ser online, tendo uma maior flexibilidade, no WhatsApp, ou mesmo marca como a gente está fazendo aqui, uma videochamada ou por telefone, que é o que tem acontecido muito, as pessoas ligam e, e a gente discute sobre a leitura. É isso que tem acontecido. Então, minha metodologia tem feito isso e tem sido assim. E é assim. Eu trabalho nas duas vertentes. Eu trabalho na vertente online, de mandar as informações, e eu também trabalho presencial. Porque muitas Uhum. vezes, como eu tenho um processo personalizado e eu trabalho com anamnese, muitas vezes a partir do momento que eu estou ali abrindo o tarô e consultando o tarô e conversando com a pessoa, eu vou também já fazendo a anamnese da pessoa, né? Sim. Muitas vezes eu uso o tarô como uma ferramenta de anamnese para algum protocolo que eu vou passar para alguma coisa, e eu tenho pessoas fixas. Eu tenho alguns consulentes, como a gente chama fixos, consulentes que sempre, 2 meses, 3 meses, fala comigo e sempre ali está consultando o tarô. E aí, gente, não existe o certo ou o errado, existe o que funciona para você. Isso. Eu vou me sentir melhor, porque, como o Manuel falou, é várias informações. Antes eu sempre digo, pega um papel e uma caneta, porque eu vou começar a falar aqui, eu vou falar um monte de coisa. Tenho algumas que, quando eu tô falando, grava a chamada também. Tem algumas que gravam a chamada, a gente grava. Mas é muito isso, assim, é do que funciona para você. Eu vou me sentir mais à vontade se eu tiver o áudio para eu escutar. Porque é como se fosse um livro. É. Vamos usar como exemplo um livro. Eu leio um livro hoje. A gente até estava conversando isso essa semana, né, Manuel? Que o Manuel me mostrou um livro que ele tinha lido e até estava grifado, e quando ele leu de novo, ele teve outra percepção. Então, muitas vezes, a gente lê um livro, naquele momento a gente tem um primeiro entendimento. Passam uns meses, a gente vai lá, folheia e lê o livro novamente. E aí, quando a gente lê esse livro novamente, a gente tem uma nova percepção. Então, é mais ou menos como se fosse isso. E aí fica para você o que é que vai fazer sentido para você, o que é que você vai se sentir, vai fazer mais sentido para você. Tem gente que gosta de conversar porque tem a necessidade de falar, tem a necessidade da troca. Já tem gente que prefere receber os áudios, que é mais dinâmico, não tem que parar, ouve no momento que puder, no momento que tiver ali, e aí você vai buscando. É o que eu sempre falo, gente. Não existe receita de bolo. É, Existe o que funciona naquele momento para você. Não é isso? exatamente. É isso. Mais alguma pergunta aqui? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Ah, trazendo até uma dica sobre perguntas, uma vez que é muito interessante pensar sobre a importância da responsabilidade, da nossa autorresponsabilidade. E quem já teve experiência com o tarô, ou quem ainda não teve, ou quem tem, ao invés de perguntar um exemplo assim, eu, eu vou trazer dois exemplos. Eu vou passar num exame, vou passar num concurso, ou eu vou fazer. Pronto. Se pergunte o que é que eu posso fazer para me
preparar para essa situação? O que eu posso fazer para me preparar melhor? E é isso que o tarot vai trazer muita clareza, muito direcionamento. Ah, esse relacionamento ou com o crush vai dar certo? A minha relação tá. Pergunta assim: o que é que eu. Qual é o sentimento que eu estou tendo nessa relação que está travando ou não está contribuindo para uma relação saudável? Ou até mesmo para o crush, qual é o sentimento que eu tenho por esta pessoa, que essa pessoa me provoca, né, reaciona, ou qual é o aprendizado nessa nova relação que eu posso ter? Porque a gente, aquela volta para quê? A gente não atrai o que a gente quer, a gente atrai o que a gente precisa a crescer. Então, só mudando a forma que a gente pergunta, o tarot traz informações incríveis. Incríveis. É só a forma como a gente pergunta. E isso para tudo, né? Não só para o tarot, mas para até na vida, em todos os aspectos da vida. E isso é maravilhoso, assim, porque tem muita gente que fala isso, né? Você tocou num assunto que eu acho que é pertinente nesse momento, porque muita gente pergunta assim, eu ouvi sempre, mas eu não jogo porque eu não sei o que perguntar. Ou Sim. então chega aquelas pessoas que acham que nós somos santo casamenteiro. Acho que a gente tem assim um contrato com Santo Antônio, né? Fulano É gosta de verdade. mim. Você acha que eu vou ficar com fulano, né? De vez em quando eu recebo umas perguntas assim, eu digo, se você vai ficar com ele ou não, depende da manutenção que vai fazer no seu relacionamento, não é o tarô que vai dizer para você, Exatamente. né? Então, não é a pergunta minimalista, não é a pergunta genérica, nesse momento que eu posso fazer ou que eu preciso analisar na minha vida para que eu consiga chegar a tal coisa, para que eu consiga alcançar tal objetivo. E muitas vezes, né, para as pessoas que acham que não tem o que perguntar ou que tem medo de jogar, muitas vezes a pessoa nem precisa perguntar. Normalmente, quando eu vou jogar, eu digo: primeiro vamos ver sua energia, vamos ver o que é que o baralho vai dizer para você. É, Depois que eu ler o que o baralho vai dizer para você, aí se você quiser fazer alguma pergunta, alguma parte específica, desculpa. Se você quiser fazer alguma pergunta específica, eu vou embaralhar de novo e a gente vai atrás dessa pergunta e do que você precisa saber nesse momento. exatamente. É isso assim. É muito similar a forma que a gente trabalha. Muito similar mesmo. É mesmo desse Por jeito. Por isso que isso essa que a gente parceria vive dá junto, certo, né? por isso que a gente vive junto, se dá bem, não desejamos mal a quase ninguém, entendeu? A É, gente vive nessa pagada. é Agora por aí. me fala, você acha assim, na sua experiência, você acha que o tarot pode trazer abertura a situações problemáticas e conflituosas? Assim, trazer abertura, trazer conhecimento, trazer uma orientação? Como é que você vê quando a gente vai fazer uma sessão com uma pessoa que ela está num momento de conflito, de problemas externos, problemas familiares? Como é que o tarot pode ser contribuição no processo dela nesse momento? Olha, o tarô nesse processo, nessa situação, ele traz, posso dizer que ele traz muita calmaria, né? Uma sensação de, assim, de alívio, mas aí a gente vai para a questão do acompanhamento terapêutico, tá? Porque se a pessoa está passando por um processo desafiador, seja na família e tal, ah, aí já entra, além da ferramenta terapêutica do tarô, o acompanhamento terapêutico. Porque como são muitas informações que aquela pessoa vai receber, ela não, ela pode até não digerir muito bem. Então, o acompanhamento terapêutico para orientar cada situação que a carta vai espelhar, vai refletir daquela situação, porque na metodologia que eu utilizo, tem cartas, tem posições que realmente trabalham a questão da infância, como eu falei, da infância interior, da criança interior,
E tem traumas que pode ter vindo de origem do progenitor, do pai, tem traumas que podem vir da mãe, pode estar vivo ou não. Então, são questões que a gente vai, no processo terapêutico, no acompanhamento terapêutico, que a gente vai contribuindo com essa transformação, porque ela recebeu essa informação que ela já guardava ou a sete chaves. E o tarô se aprofundou nisso e trouxe isso à tona. Então, no acompanhamento terapêutico, junto com a leitura terapêutica do tarô, traz essa transformação. Então, é mesmo um suporte que, como terapeuta, e utilizando a ferramenta do tarô, é necessário. Então, de bloqueios emocionais, o tarô traz muita informação sobre isso. De bloqueios emocionais, as pessoas não acham que tem bloqueios emocionais. Acha que é terceiros, é responsabilidade de terceiros aquilo que está vivenciando ou aquele momento. Então é mais fácil responsabilizar o abacaxi do lado ou a situação no trabalho do que se olhar. Então, o suporte terapêutico é quando a gente entra, que eu digo assim, não é só uma leitura de tarô, não é só trabalhar o autoconhecimento e sim um acompanhamento. Então, não é só entregar, tá assim desse jeito e acabou-se. Não, não. A gente precisa mesmo estar ali perto, junto, desde a anamnese, com uma escuta ativa e uma percepção terapêutica muito holística para todos os aspectos do indivíduo, do consulente, do paciente, porque é integral. É integral. A vida, eu vejo as pessoas como um todo. Por isso que é holístico. E isso acontece desde as relações, das nossas relações com a gente mesmo, né? Com as relações ao nosso redor. Seja ele familiar, seja ele afetivo, seja ele social. Então, o tarot traz uma contribuição muito grande, trazendo clareza para essas situações e o que precisa ser trabalhado. Pegando esse gancho aí do que você falou, é bom ressaltar muito essa questão da vítima, né? Porque as pessoas, elas foram condicionadas a sempre ter alguém para resolver. Sempre é alguém para resolver, porque sempre alguém é o culpado, Sim. né? Eu sou um ser de luz maravilhoso, perfeito, incondicional, que nada é culpa minha. Então, não é o tarô, não é o terapeuta, não é o psicólogo, não é o psiquiatra que vai resolver o seu problema. Exatamente. Primeiro é você querer resolver o seu problema. Segundo é você estar aberto para olhar e entender por que você está naquele problema. Porque eu sinto muito informar, mas na realidade foi você que criou ele. Não, eu não criei. O problema é meu marido, que isso, que aquilo, que aquilo. O problema é meu pai ou minha mãe, que isso. Mas você criou, porque está no nosso interno, reverbera e mostra no nosso Então, externo. Então, se você está passando por uma determinada situação, tem algo que precisa trazer clareza na sua vida, né? E aí nós entramos nessa função da orientação, da clareza, do auxílio, ajudar a pessoa a perceber onde ela está e o que ela precisa fazer para ela chegar no resultado que ela quer. Tem um provérbio que agora eu não vou me lembrar, mas depois eu posso até botar como arte nos meus posts, que é: existe um limite no que eu posso fazer por você. Eu posso ir até certo ponto com você. Existe um limite no que eu posso fazer por você, mas é ilimitado o que você pode fazer por você. Então, quando você vai para um processo terapêutico, quando você vai para uma leitura de tarô, você está ali para colocar os holofotes naquele problema, para entender o que é aquele problema, como aquele problema surgiu e o que você pode fazer para resolver aquele problema. Mas o tarô, ele não vai ser mágico. O tarô, ele vai lhe dar o norte, ele vai lhe dar o caminho. O terapeuta vai lhe dar o norte, vai lhe dar o caminho. Muitas vezes não vai nem que eu costumo, eu não dou, muitas vezes eu não dou a resposta. Eu faço indagações e faço perguntas, o Manuel também trabalha assim. A gente faz indagações e a gente faz pergunta para a pessoa parar e analisar. Refletir.
Fazer Ela uma auto-reflexão, refletir, né? É. isso, E por refletir isso que eu sobre o que ela sempre está trago essa. fazendo com ela mesma. Exatamente. Por isso que eu sempre repito sobre o tarot terapeuta ele ser uma ferramenta. Perfeito. É uma ferramenta. Não é outra coisa. É uma ferramenta. É uma ferramenta que é muito poderosa, porque traz muitos insights, muitas informações sobre o nosso espelhamento do nosso momento atual, para a gente compreender a situação atual, para que a gente se conheça melhor e daí a gente tome, seja protagonista, né? O ator principal das nossas vidas. E daí a gente buscar o que realmente queremos para nossa vida. E daí a gente vai transformando não só as nossas vidas, como a das pessoas que estão ao nosso redor. É uma ferramenta incrível. Não é a solução para nada, mas ali para uma determinada fase da nossa vida, aquela ferramenta é muito útil. Essa ferramenta, na verdade, é muito útil. É isso. Acho que a gente conseguiu desmistificar algumas coisas aqui, explicar Ah, eu algumas acredito que sim. coisas. Você quer complementar alguma coisa? Tem alguma coisa que a gente não falou, que você anotou aí, que você gostaria de falar sobre? Não, acredito que eu tô contemplado para o que eu tinha falado. Apesar de ter sido a minha primeira live, tô bem, tá tranquilo. Posso Se surgir expor você um novas. pouquinho? Hã? Posso expor você um pouquinho? Posso expor você um pouquinho? Você me autoriza como sua mentora? Diga. Gente, o Manuel, ele é meu amigo, através de uma grande amiga minha, nós fomos apresentados e ele, um período, foi meu mentorado. E o Emanuel hoje, ele na realidade, ele comprou um desafio que eu criei para ele, porque por algumas questões pessoais, que eu, claro, não vou expor aqui, é dele, e no momento que ele estiver pronto, que ele quiser compartilhar, ele pode compartilhar à vontade aqui ou em qualquer outro momento. Ele tinha muita dificuldade, como muitas pessoas têm, de se expor na internet, de gravar vídeo, de fazer live e tal. E aí eu fiz um desafio para ele da gente fazer uma live por mês. Então, essa é Foi. a primeira de 12. Temos É uma a meta primeira. para bater, né, Manu? Temos uma meta Exatamente. para bater esse ano. E aí, como uma forma de ele conseguir fazer de uma forma mais tranquila, eu disse, então vamos fazer junto. Então, essa primeira, vocês vão acompanhar todo esse processo aí, a gente vai bater essa meta esse ano. Essa vai ser a primeira de mais 11. Aí. Todo mês, o último dia do mês, nós vamos estar aqui com algum assunto. Eu vou abrir caixinha de pergunta, ele vai abrir caixinha de pergunta, e aí vocês podem falar, né? Dar opções para a gente do tema que vocês quiserem, e aí, uma vez por mês, nós vamos nos encontrar aqui e nós vamos tocar figurinha. A gente resolveu começar pelo tarô, porque é uma coisa que eu trabalho, que ele trabalha, e Isso. que traz prazer para nós dois. E é uma coisa que é muito falada e muito falada, com várias falácias de forma errônea. Então a gente resolveu começar pelo tarô, mas isso não quer dizer que a gente vá se prender ao tarô. Então, quem Exatamente. quiser dar alguma dica de algum assunto, alguma coisa que queira que a gente fale, e nós temos mais 11 lives para fazer, né? Eu, como mentora, fico muito feliz, mas mais feliz ainda, e eu estou comentando isso para que ele sirva de exemplo, que eu sei que tem muita gente que pode estar aqui e também tem dificuldade de se expor, tem hora que você tem que dar cara para bater. Uhum. Uma coisa que nós precisamos entender é que a gente nunca vai agradar todo mundo. E o universo é um yin yang. Então, do mesmo jeito que vai ter pessoas que vão estar ali gostando do seu trabalho, ouvindo você e você fazendo uma diferença na vida dela, também existe na internet uma coisa chamada hater. E os haters vão aparecer e tá tudo bem. Porque cada um só tem para dar o que tem dentro de si. Eu acho que uma das coisas hoje que adoece as pessoas é querer receber o que o outro não tem para dar, É né? verdade. E muitas vezes a gente tem que se provar, Pierrita, você fala com tranquilidade, mas nem sempre foi tranquilo. Estamos há 6 anos aí no rolê, entendeu? E a pandemia fez eu entrar nesse turnover do ao vivo.
E antes, para quem não sabe, eu trabalhava com audiovisual. Eu fui por muitos anos produtora cultural, então para mim é mais fácil. E aí, os comentários aqui. E aí, hoje, a gente veio abrir, combinou, falou, deu um nervosinho, né, mano? Deu um nervosinho Oh, assim, 10 minutos antes, mas estamos aqui. Eu tô muito feliz de estar começando essa primeira live desse ano com você. também, Eu espero que também. logo essa live seja assim, um do ladinho do outro. Sim, E sim, a sim. gente Já já esteja, tô por aí. e a Já já eu gente tô por aí. esteja em Recife, os dois tomando um vinhozinho, fazendo essa live filosofando e conversando Com com o pessoal que vai assistir. certeza. E agora eu quero que você faça seu encerramento, suas considerações finais, o que você quiser ainda falar, se você quiser falar mais alguma coisa do tarô, como as pessoas fazem para encontrar você, suas redes sociais. O que você quiser falar, agora fica à vontade. Tá bem. Pronto. Agora eu fiquei nervoso. Mas Meu assim, filho, para mim respire, foi incrível. ouça tudo que Para eu mim foi falei. incrível. Para mim foi incrível. Sou muito grato por ter essa parceria contigo. E a gente cada vez mais, desde final de 2021 que a gente vem assim nessa jornada. E, e não foi fácil, realmente para mim não foi fácil. Nessa questão do digital, fui desbloqueando. O tarô já mostrava é, algumas habilidades, algumas capacidades. E até hoje, numa conversa, cadê ela? Tá por aí. A Ju, ela fez assim, qual é o seu nível de permissão? E eu fiz, hoje está na altura, porque eu, para estar aqui, eu tive que fazer terapia. É. Eu tive que fazer terapia, E a gente o conseguiu tarô me ajudou. descobrir a raiz disso tudo. É. E eu tive que fazer terapia, o tarô me ajudou. E aqui eu tô assim, no, ultrapassando e superando um desafio pessoal e profissional através das ferramentas terapêuticas de forma natural. E é muito gratificante a gente ver essas transformações pessoais. E é isso. Assim, estou muito gratificado. Vai vir as outras lives. Vou estar postando também mais coisas. Estou entrando no mundo digital também agora para postar um pouco mais sobre essas minhas ferramentas de trabalho, tanto do tarô, mas sempre voltado para o autoconhecimento, o bem-estar de forma mais consciente, até mesmo da farmácia, o uso racional do medicamento, que medicamento, posso estar falando, eu sempre levantei essa bandeira, medicamento não cura, mas a gente de forma consciente, racional, a gente pode estar transformando nossas vidas e, e ter uma qualidade de vida melhor, tá? Então, durante esse ano, a gente vai ter desde saúde natural, de autoconhecimento, de formas naturais, de terapias, mas de trabalhar nossa forma de viver de forma mais consciente, significativa, através de várias ferramentas. E é isso, de um olhar integrativo e de uma abordagem holística. Que eu levo muito esse pensamento do pai da terapia floral, que é não trate a doença, e sim a pessoa. Então, é nessa questão que eu tenho levado há muito tempo na farmácia, trabalhando essas questões de tanto de conhecer a doença, mas que tal a gente se prevenir de forma mais consciente, né? De ter escolhas mais conscientes, de ter saúde e bem-estar de forma consciente. E para me achar é muito fácil, tá aqui no Instagram. O link também está na bio para entrar em contato diretamente no WhatsApp, vai falar comigo. Posso repetir ou vai estar gravado por aqui? Tor Não sei. Manuel Souza, né? Souza É, com Z. Souza com Z. DR Manuel com U, bem português. Estou em Portugal, mas é bem português. Souza com Z. E é isso. Quem quiser experimentar uma sessão de tarot terapêutico comigo, fiquem à vontade. Só mandar uma mensagem. Tem uma diferença no fuso horário, mas não mata ninguém, tá? Caso
queiram mergulhar nessa jornada de autoconhecimento, de transformação. E estou aqui para contribuir, ser uma ponte. Eu sempre falo, eu sou ser uma ponte nessa transformação e nessa parte da jornada. E a gente vai caminhando sempre junto, cada um. Pronto, como eu estou aqui em Portugal, Pesaípe, em outro lugar, a gente vai caminhando sempre junto nessa jornada evolutiva. E estou aqui para isso. Pois é, mas vamos voltar para Recife juntos, estaremos em Recife juntos logo mais para poder a gente, Com certeza. né? Eu já disse a Tem muita você, coisa, é só você dizer, tem comprei a muita coisa passagem, eu para vou fazer. também e a gente vai se encontrar em Recife. Tem muita É, coisa para fazer em Recife já. mas a gente vai lá ficar lá no meio dos matos junto de Laís. Laís está assistindo aí, a gente vai lá para junto dela. Lua Almeida colocou aqui de tema constelação familiar. Lu, o Manuel, ele não é constelador. Não. Eu sou consteladora, mas eu vou anotar o seu pedido. Mas é Eu vou fazer algumas muito lives bom, muito também bom. sozinha. E aí eu vou deixar anotado aqui a sugestão. Viu, moça do marketing? Moça do marketing tá assistindo aí também. Tá assistindo. E aí eu vou anotar, e aí eu vou ver uma live um dia para eu conversar um pouco e desmistificar também a constelação, porque hoje a constelação que é vendida não é a constelação, tá? A constelação não é um curso de 5 dias, isso não é constelação. Existem vários livros, existem vários autores, né? Atores não, autores, existem vários livros, existem vários autores, e é um conhecimento muito mais profundo do que muitas pessoas aqui no Brasil imaginam. Só que existem muita literatura que não está traduzida para o português. Então você encontra em livros em espanhol, em inglês. Mas aí a gente vai desmistificar tudo isso aí para vocês, tá? Já está anotado, certo, moça do marketing? A moça do marketing já botou que está anotado. Laís diz que tem medo de constelação. Calma, vamos explicar sobre isso. Vamos conversar sobre isso. Vamos conversar. Ela já botou aqui, viu, Manu? Venham. A gente vai. Pessoal, eu queria agradecer muito a vocês que estão do começo até o final. Várias pessoas entraram. Acho que entrou mais gente do que a gente achou até que ia entrar. Então, estamos com uma permissão altíssima, graças a Deus. Eu queria dizer também que, para mim, achar também é muito fácil o link da bio, Instagram, né? Para os que não sabem, que estão aqui por Manuel, eu pesquisei muito e me especializei muito em raiz de problema, porque eu me cansei na minha própria vida de viver ciclos repetitivos e de não conseguir sair sempre do mesmo lugar, sempre acontecia alguma coisa. E aí eu fui trabalhando isso em mim, eu entrei na terapia por um processo de autocura, estudei tanto, fiquei tão louca que acabei abrindo a agenda forçada, alguns amigos insistindo, e graças a Deus, assim, que eles viram um potencial que eu não vi no primeiro momento, e estamos aí há 6 anos trabalhando nisso e sendo contribuição na vida das pessoas. Né? Eu tenho um processo de mentoria de 8 sessões, que a pessoa passa 2 meses comigo para descobrir tudo que não é contribuição, tudo que está enraizado no subconsciente, caminho neural viciado, seja o que for, para a gente mandar embora e para a pessoa entender quem realmente ela é e o que ela veio fazer aqui. Então, Manu, muito obrigado, meu amor. Eu acho que a sua live foi maravilhosa hoje. Eu fiquei muito feliz, né? Eu acho que o pessoal também gostou. E se preparem, fiquem atentos aí, que a gente vai abrir caixinha de perguntas para saber. E a gente vai montar um negócio bem legal para vocês no próximo mês. Nos encontramos, não sei se no último dia do mês, né, doutor? Porque é carnaval, né? É verdade, é verdade. A gente Mas vai pode fazer nos dias de fevereiro, antes do carnaval. Até porque a terapeuta vai comemorar o aniversário da... A terapeuta tem que ser sincera, né? Que ela é um ser humano, ela tem vida particular também. A terapeuta vai começar a comemorar o aniversário dela. Então, a gente vai fazer em fevereiro, mas a gente avisa vocês antes a data, para vocês se programarem para assistir um pouquinho antes do fim do mês. Exatamente. Ok? Por mim tá tudo ok. Então, eu vou indo. Um beijo no coração de cada um. Muito obrigada. Beijo, nos vemos na próxima live. Beijo. Obrigado. Tchau, tchau.